como e para que perguntar a cor ou raça e etnia no Sistema Único de Saúde, né? Porque as violências nossas, elas estão em todo o campo, inclusive no campo da saúde. Mas é interessante que nesse livro aqui, ó, ele mostra qual o método de identificação utilizado pelo IBGE. É o método da autoclassificação ou autodeclaração. Isto é, um usuário indica qual a sua cor, raça e etnia entre as 5 categorias possíveis. Isso aqui está escrito aqui, né? Quais são as categorias utilizadas pelo IBGE? Desde o censo de 2000, o IBGE utiliza nas pesquisas sobre cor ou raça e etnia da população brasileira 5 categorias. Primeira, cor branca. Segunda, cor preta. Terceira, cor parda. Quarta, cor amarela. E quinto, não está escrito cor, está escrito raça ou etnia. Aí está escrito indígena. Então eu acho que isso aqui é uma provocação, né? Porque quantas vezes aí a pessoa nem teve a opção, né, de falar, né? A pessoa só fala, qual a sua cor? Preto, pardo, branco, amarelo. Amarelo as pessoas nem perguntam. Também existe a invisibilização dos étnicos orientais, né? E indígena é a última coisa que ela vai falar, porque a pessoa espera ver o indígena assim, né? Com cocar na cabeça, com urucum na cara. A pessoa espera ver o indígena pelado, sem celular na mão. Ela tem esse imaginário estereotipado, né? Que invisibiliza. Então a gente tem que questionar isso aí do IBGE, sabe? Sobre essa população parda e essa raça ou etnia indígena. Porque eu estudei no Instituto Federal 6 anos num curso superior de ciências biológicas. E a gente aprende isso, que a raça é humana. É uma só. Raça humana. Somos a raça humana, a espécie humana, né? Etnias mudam, né? Ó, esse filme, ele vem de encontro com a realidade das pessoas. Ele vem de encontro com a nossa identidade, nossa etnia, com a nossa maneira de ser. Que você não precisa ter vergonha de falar, eu sou indígena. Você, às vezes, você é branco, eu sou oriundo da raça negra, eu sou indígena. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário. É uma coisa linda, porque você está sendo aquilo que você realmente é. Para que você mentir? Você não precisa ter, você não precisa ser discriminado por isso. Se o cara chegar em você e falar, ah, mas você é índio, você não mora na aldeia, você não mora Não necessariamente para ser indígena precisa morar lá na aldeia. Porque eles fizeram tanta opressão nos indígenas que muitos deles perderam a sua terra e veio para a cidade. Hoje você vê, na cidade tem muito indígena. Eles continuam ainda massacrando, invadindo. E a gente tem de mostrar para o povo que ser indígena é ser feliz, é ter origem, é ser brasileiro, entendeu? É gostar das pessoas, é amar a natureza, os rios, as aves, os peixes, os animais. Isso é o importante. Resgate da identidade étnica afro e indígena. Existe uma população muito grande que é afro e indígena, porém não se reconhece, devido a essas tradições de violência, né? Que o não indígena vem colonizando e vem deixando pra gente. Os desafios desse projeto todo aí, eu acho que o principal é a discriminação, né? Por causa da invisibilidade. Que invisibilidade, né? É essa, dos nossos corpos, das nossas identidades. Na escola a gente aprende uma cultura europeia e aí vai passando de geração em geração, né? Então os desafios é esse, é a falta de reconhecimento das pessoas, né? E também conseguir juntar essas pessoas, né? Mas a gente conseguiu, embora esses desafios ainda estejam presentes, a gente não parou, né? A gente ainda segue aí na caminhada aí para fazer o melhor. Então, gratidão à nossa vida. É assim que a gente vive, é assim que a gente reza. Que a gente resgate cada vez mais dessa força descomunal, que não tem nem palavra para mensurar a força da grande Mãe Terra, a força da grande natureza, a força de todos os nossos rezos ancestrais. Que a gente possa retomar isso, nunca mais perder isso, praticar isso no nosso dia a dia e ser de exemplo para nós mesmos, para qualquer outro que nos conheça. Exemplo de pessoa honesta, exemplo de pessoa trabalhadora, exemplo de pessoa honesta e verdadeira e sincera, exemplo
pessoa humilde, pessoa próspera, saudável, exemplo bom, exemplo como a natureza nos dá, como essas árvores nos dão essa sombra maravilhosa, como o fogo também nos dá, o fogo, a árvore, tudo, gratidão, amém, axé, saravá, tudo que é namastê, todas as forças da natureza, de todas as religiões juntas, a guerra, não queremos mais, queremos paz entre todos os povos, aqui na Palestina e na China e em todo lugar do mundo, a gente reza uma coisa só, é a floresta em pé, os bichos vivos, a água viva, o rio vivo e tudo coisa boa, gente. Muito obrigado. Oi, nos devolvam essa terra, que essa terra nos pertence. Nos devolvam essa terra, que essa terra nos pertence. Pois mataram ensanguentado os nossos pobres parentes. Pois mataram ensanguentado os nossos pobres parentes. Devolvam nossa terra, que essa terra nos pertence. Nos devolvam nossa terra, que essa terra nos pertence. Pois mataram ensanguentado os nossos pobres parentes. Pois mataram ensanguentado os nossos pobres parentes. Eu me chamo Eduardo Moraes de Oliveira, nasci dia 24 de fevereiro de 1998, aqui nesse planeta Terra, na cidade de Itapeva, né, interior de São Paulo, no Brasil. Meu nome é Cláudio da Silva Santana, nasci 29 de janeiro de 2002. Sou de Amazonas, mas nasci no interior, que é atrás de Amazonas, que a cidade se chama Manacapuru. E vim do Fundão, de onde eu vim. É poucos que saem de lá, porque lá é muito crítico e essa vida é muito louca. Lá é muito crítico de verdade, não tem trabalho, não tem nada. Meu nome é Carlos Anderson Pires, mas todo mundo conhece como Anderson. Eu nasci na cidade de José Bonifácio, no ano de 2004. Eu só nasci em Bonifácio e já fui para Mirassol, morei em Mirassol. Aí um tio meu contatou minha avó, que tinha um movimento aqui do MST, INCRA, e aí ela quis vir também, e aí foi quando eu vim com ela. Meu nome é Benedito Ramos de Oliveira, nasci no distrito de Ribeiro dos Santos, dia 4 de novembro de 1952, mas fui criado no município de Guaraci. Fui criado na roça. Fui criado em casa de pau a pique, bebendo água da mina, da vertente e comendo tudo coisa da terra. Então eu cresci já no final, nasci no final dos anos 90, né? E cresci no começo dos anos 2000. E era um tempo em que a gente tinha pouco acesso à cultura, educação, saúde, né? Foi quando as coisas começaram a melhorar, foi nessa época, assim, mais ou menos, né? Pra gente que é nascidos em comunidades mesmo, que já naquela época já não era chamado mais de indígena, né? Porque por causa da repressão, da violência, né? Então as pessoas elas foram aprendendo a se camuflar, a esconder, ter esse medo, né? E depois ter a vergonha, né? Então hoje assim ainda tem uns parentes aí que ainda não se reconhecem, não se afirma, né? Porque casaram com pessoas não indígenas, assim, de cultura italiana, né? Casaram com os brancos, né? Como se diz assim. Então não tem, né? Essa autoestima, esse orgulho. Mas outros têm, né? Alguns têm, sim. Então esses que têm foi onde eu fui resgatando, né? Fui percebendo que eu sou uma pessoa indígena, nascida em contexto urbano, e que no Brasil hoje somos quase 2 milhões de pessoas declaradas indígenas pelo IBGE, fora a maioria da população brasileira que é classificada como parda, né? Pessoal que é pardo. Então o pardo, existe o debate do pardo negro e do pardo indígena, né? O apagamento da identidade indígena através do pardo. Então se for juntar o pardo que é indígena com o indígena, nós é a maioria nesse Brasil, né? Mas a sociedade pós-colonialista, capitalista, ela não trata a gente assim, né? Ela ainda trata a gente de uma forma repressiva, para ainda continuar tentando apagar as nossas identidades para que a gente não tenha os direitos.
Mas hoje temos direitos e cada vez mais, né? Hoje, sim, através da democracia, da política que rege o nosso país, que ainda é muito falha e ainda nos deve muito, todo o Estado, né? Deve a reforma agrária, deve a demarcação de terra, e isso ainda tem que ser cobrado, mas hoje temos para cobrar isso um Ministério dos Povos Indígenas, coisa que nunca havia acontecido antes na história desse país. Hoje temos a Joênia Wapichana como a presidenta da FUNAI, e temos uma FUNAI indigenista e indígena também, como deveria ser desde o princípio. Então a gente ainda tem o cacique Raoni vivo, lutando, e outras muitas lideranças de muitos povos que estão aí, né? E eu me firmei para estar nesse combate junto, né? E como eu posso trabalhar com isso é através da arte, da cultura, da educação, então através desses projetos, né? E o Hip Hop Tecoá, ele é esse projeto que nasce, né? Dessa resgate de identidade afro-indígena, né? Através do rap, né? O rap que a gente colocou a sigla desse projeto de RAP, Ritmo Afro-Indígena Poético. O rap eu conheci pelo mais mesmo, pela base do Racionais. Depois que eu pude ouvir Racionais, eu me aprofundei mais, conheci outros rappers. O rap eu conheci por um primo que não escutava funk, só rap mesmo. Aí foi aí que eu escutei a primeira vez e comecei a apreciar. Primeiro rap, então, foi o Racionais, tá ligado? Vida Louca. Ah, eu tinha 9 anos, quando eu passei as férias na casa da minha tia. Aí ele tava lá fora, eu sentei lá com ele, ele começou a escutar. Aí eu perguntava de quem que era pra poder salvar no celular. Foi assim que eu conheci o rap. Ah, eu faço cantando do coração, tipo, podendo fazer, inventar uma coisa que seja de verdade, que nem você falou uma vez, cantar mais o que você vive, o que você sente na alma e mostrar ali, né, o que você sente, que tá vindo de você. Não é uma coisa assim, criada à toa, tá vindo de você. São como manifestação, né? Tanto o rap quanto andar na rua e mesmo o movimento negro com o movimento indígena, que foi ali uma maneira mais específica deles conseguir debater sem tomar algum tipo de tiro, alguma coisa apanhar. Então eles não precisavam tanto ir enfrentar com força, só as palavras para afetar as pessoas de alta classe. No rap, então, pode tirar de um sofrimento que nem eu mesmo sei como eu tô passando por isso, e eu quero salvar vidas também, porque tem vários colegas meus, vários conhecidos precisam de ajuda, precisa de um conselho, precisa de uma motivação para não desistir desse mundo que nós vive, porque há muitas coisas que vêm para desanimar nós, para nós querer se matar, isolar a mente entrar em colapso e a pessoa querer se matar. E é isso que eu quero mostrar, que eu posso cantar, que o meu rap possa tocar na alma aqueles que seja de verdade. Pra ele sentir assim como eu consegui, ele também pode conseguir. Bom, eu já escrevi bastante letra, sabe? Quanto rap, sertanejo ou funk, mas nunca tive coragem de gravar nenhuma. Aí agora que eu tô gravando um rap. Eu espero alcançar o máximo de pessoas que se identificam com a música, escutarem ela, passarem para frente para outras pessoas que também, que elas conheçam, que se sintam ali, né, do mesmo jeito que eu expus na música. Os indígenas que não estão mais no passado, mas querem defender o que sempre foi deles. Galera, venho aqui para dizer que esse projeto que estou participando, nunca esperei por isso. E você que tem sonho, vontade de ser MC ou tentar ser qualquer coisa na vida, não desista, corra atrás, que esse mundo nada tá fácil. Então vamos atrás, vamos pra luta, que o rap pode salvar, o funk pode salvar. Você é a sua salvação, sua mente, seu coração. Então vamos pra cima e não vamos desistir da vida. Agradeço muito pela participação desse projeto que eu vou passar. Então vamos pra cima e não vamos desistir da vida. Então, porque muitos falam que não é indígena, né? Porque não mora na tribo, ou às vezes
o indígena que já estudou bastante, hoje é formado, aí a pessoa fala como é indígena, se formou, porque tem pessoas que acham que é porque é indígena ou é negro, não consegue se formar, não consegue sair daquele nível que foram denominadas as pessoas. Gente, vocês que é da cidade, que às vezes conhece nós fala que é índio, vocês não acreditam que nós é índio. Vocês às vezes falam certas brincadeiras que você acha que é por falar, mas só sente quem sabe quem conviveu. E parar com esses preconceitos, porque todos nós somos igual, de alma e coração, ninguém é melhor que ninguém. E vamos parar com isso, vamos respeitar mais um outro e se ajudar, que esse mundo está acabando e nós temos que aproveitar cada momento que nós vivemos. Vamos parar com o preconceito, com o racismo, vamos acabar com isso, vamos se unir e ser forte junto, que junto nós une a força, que ninguém pode derrubar nós, porque Deus está com nós. Não, vocês que pregam algum tipo de injúria racial, mesmo que não por querer, mas por falar alguma coisa, zoar uma pessoa porque ele é índio, zoar um amigo porque é negro, algo assim, se vocês se sentem bem fazendo isso, porque mesmo que as palavras saiam por apenas uma piada, isso pode doer no coração da outra pessoa que está escutando. Chego aqui na pura humildade para representar a cultura hip hop que me trouxe sabedoria, vontade de vencer. Destruindo nossas matas, nossas tribos, nossas ocas, nos fizeram de escravo e também torturaram. Nossas crianças e mulheres estupraram e no fim fomos acorrentados. Então, para mim, assim, se eu puder falar a verdade, eu desejaria era fazer isso em todas as cidades do Brasil e do mundo, porque no mundo todo tem indígena. Só que só aqui a gente tem muitas reservas de povos que estão vivos e mantendo sua cultura. E eu posso até estar errado no que eu estou falando, mas a maior diversidade indígena que existe, eu acho que está no nosso país chamado Brasil, né? Essa terra, né? Pindoretama, né? Terra boa, né? E então, meu projeto, a minha ideia é essa, é continuar fazendo o resgate da identidade indígena dentro das periferias, dentro do centro urbano, dentro da zona rural, do interior de São Paulo, que é de onde eu nasci, assim, praticamente aqui nessa região de Guaraci, que eu vim para cá também novo, né? Vim para cá, eu devia ter em torno de uns 10, 8 anos, 5 anos. É que nessa vida eu já morei na cidade, já morei em vários sítios, em vários lugares diferentes. E essa vivência toda aí, eu acho que definitivamente quando eu vim para morar aqui mesmo, foi quando eu tinha uns 8 anos de idade, que, né, aí a gente começa a ter a lembrança de crescer. Então eu sou de Guaraci, eu falo que eu nasci em Itapeva, morei em várias zonas rurais, porque esse era o trabalho, né, que meu povo tinha de fazer, que era de cuidar do sítio dos outros, da fazenda dos outros, e ter um pedacinho de terra para morar apenas, né, recebendo muito pouco, que é o trabalho análogo em escravidão, que poucas pessoas falam, né, que muita gente ainda hoje trabalha assim na fazenda, né, grandes fazendas, né, e trabalha, é onde tem também os jagunços, né, as pessoas que é indígena também, é negro também, mas pelo fato do capitalismo financeiro exacerbado, acaba se voltando contra os próprios povos, né? E é uma dureza isso aí, né? Porque ser indígena é simplesmente ser nativo, ser originário, mesmo que você não nasceu no território. Mas estamos espalhados, e não porque nós quis, porque a invasão que chegou em 1500 foi forte, e é até hoje as invasões, e eles depois querem falar que a gente que é invasor, e a gente nunca foi invasor, nunca será, em nenhum lugar, porque nós somos a terra. Tanto nós indígenas, quanto o movimento que busca o resgate quilombola e agricultável familiar, sabe, natural, sem agrotóxico. Então, a gente tem o direito da vida, o direito da terra, com muito amor. Eu acredito nisso, eu luto por isso. E foi através do rap e da cultura hip hop que eu tive o acolhimento da voz, da força, da motivação,
né? Inspirado por Bro MCs, inspirado por Uerá MC, inspirado por Nativos MCs, sabe? Inspirado por MCs indígenas brasileiros que cantam o seu rap na língua nativa e em português também. Então, inspirado nessas pessoas que hoje eu posso conversar com elas, eu conheço e elas me conhecem, sabem do meu trabalho. E me dá muita força mesmo, né? Em Guarani tem a palavra que a gente fala, UVT, que é força, né? Que é força para quem luta, é determinação, é coragem, é tudo de bom para quem está na luta e precisa vencer, né? Boa esperança. Então, Guarani, que é a linhagem da minha mãe, e Tupi, né? Que é a linhagem do meu pai, né? Tupinambá, esse povo da Bahia, né? Então, todo também no movimento do resgate da identidade. E queria dizer assim para vocês que as pessoas que têm preconceito e discriminam a gente, tanto por a gente ter o cocar, ter o maracá, tanto por fazer uma pintura, tanto por morar num espaço natural, perto de um rio, na mata, e querer preservar contra garimpo, contra caça exploratória, contra todo tipo de extrativismo que é maldoso com a terra, né? Então as pessoas que têm essa discriminação e fala que se, como diz o índio, né, tiver na cidade, tiver usando um celular, tiver andando de carro, ele não é mais indígena por isso, porque ele se rendeu à civilização. Isso é uma mentira, isso é um fascismo, isso é uma arrogância, isso é uma ofensa, isso é ignorância. Isso é uma maldade à pessoa. Você não deixa de ser o seu sangue, as suas origens genéticas, por você se apropriar disso que foi imposto a nós. Então hoje sim, vamos estudar. Hoje sim, alguns nascemos na cidade. Minha mãe, né, conheceu um cara que era de Piauí, aí ele morava em Guaraci, não, do Paraná, quer dizer. Aí ele morava no Guaraci, aí ele foi pra lá, pra Amazonas, conheceu minha mãe. Aí ele falou que conhecia pra cá, aí ela veio pra cá mais ele. Aí foi onde que ela trouxe primeiro meus irmãos, e aí eu fui o último a vir. Mas quando eu vim foi de carro, na estrada, 7 dias. Eu passei esses 7 dias, atravessei a Amazonas, a Amazonas inteira eu atravessei, coisas que eu não podia ver, eu pude ver, entendeu? Dia e noite, uns 2 dias para tentar atravessar a Amazonas, viajando. Ah, era difícil, porque precisava da cidade trazer água, corria risco de algum acidente, ou passar alguém, colocar fogo, porque era um barraco de lona, lona e bambu. Aí depois de muito tempo, estudei, acabei os estudos morando lá. Aí quando eu fiquei de maior, eu mudei para a cidade. Não tinha nenhum parentesco aqui, veio eu, minha avó e meu primo. Mudou para a cidade. Tipo assim, para trabalhar na usina eu precisava morar aqui, porque lá o ônibus não pegava, sabe? Aí tinha que ir de carro ou moto. Eu, quando eu cheguei aqui mesmo, eu já fui zoado várias vezes, entendeu? Mas eu nunca, tipo, levei pro coração, porque o que eu vivi, tipo, não é qualquer palavra, tipo, vai me abalar, entendeu? Que eu vou ali sentir raiva, ódio ali na hora. Eu guardo muito pra mim e penso muito sobre de cada reação que a pessoa fala, cada palavra que ela fala. E na escola já era por causa do assentamento, já não tinha uma classe alta, nem era de cor clara, né? Então era difícil. Tipo assim, porque pessoas de cor clara já são denominadas como o padrão da sociedade. Aí quem vem mais negro, pardo, indígena, e eles nem ligam tanto. E é onde menospreza. Tipo, de os moleques chegarem em mim assim, zoar, não sei o que, você anda de tanguinha lá, que não sei o que. Você joga bola chutando coco, que não sei o que. Falando esse tipo, tá ligado, de brincadeira que não vale nem a pena dar atenção, entendeu? E tipo, pra elas falam zoando, elas não falam do coração, mas se ela for parar pra pensar, isso já é um preconceito, entendeu? Já tá, tipo, querendo falar algum, tipo, mal de você. Não respeita a sua origem, de onde você veio, entendeu?
No começo eu achei que era muito ruim, né? Muito difícil. Aí eu parei de ir pra escola, quase repeti de ano por causa disso. Aí depois, com o tempo, eu parei de ligar para o que falavam, nem rebatia nem nada, e aí começou a parar. Quando eu parei de ligar, começou a parar os insultos. Sobre ser indígena, eu pude aprender pouco e o pouco que eu aprendi foi bom demais para mim, porque conforme na minha vida eu convivi mais com a minha mãe, desde moleque. E ela pôde me levar uma vez na FUNAI, onde é os bagulho dos índios lá em Amazonas. Pude conhecer uns índios. Achei muito incrível do jeito que os índios eram e do jeito que eles eram. Que a gente, aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, por que a gente não pode ser desse mesmo jeito? Aí ela falou, meu filho, eles são outros tipos de índio. Eles não falam a nossa língua. Aí eu parei pra pensar assim, né? Eu falei, interessante. Sobre ser indígena, desde quando eu era pequeno, tive sempre o cabelo grande assim. Alguns parentes falavam que eu era indígena, até um tio meu que me chamava de curumim, sabe? Aí ficava por isso, mas aí eu cresci sem saber de nada. Aí, por agora, com 20 anos, eu fui começar a me aprofundar mais. Meu povo da Guerreiros Moura, nossa tribo lá também. E ela é conhecida de dois tipos, né? Tipo, o Guerreiros Moura é a tribo e a carreata de carnaval se chama Flor Matizada. Eu me vejo como um indígena que não é indígena, né? Um indígena urbano, que morei na cidade ou no sítio mesmo, mas nunca conheci uma tribo. Então foi bem assim. Se vê só como pessoas, tipo assim, sem ser indígena nem nada, só não tem etnia, nem só é urbano. Pelos povos mais ricos, o povo mais rico, né? Não gostava nem que falava que era indígena. Tem que falar assim, eu sou cabocla, eu sou bugre. Eu ouvi muito isso na minha infância. O meu tio falava assim, não, eu sou bugre, eu sou muito forte. E é só agora que a gente está tomando as nossas origens. Vieram da Bahia em 1900, nos anos 40, 50, e se instalou aqui na região. Eu apoio esse projeto porque é um projeto da realidade, né? É um projeto que a pessoa não está inventando nada, ele está buscando as suas origens através do conhecimento das pessoas mais antigas. E é uma maneira de expressar aquilo que as pessoas tinham vontade e que hoje tem mais uma abertura. O rap, eu vejo no rap uma maneira de expressar muito forte. Que o rap vai de encontro com as pessoas que é mais discriminada, vamos se dizer assim. Que já não são tantas mais hoje. Mas o rap tem uma letra que ela pede para as pessoas se libertarem daquilo que eles têm medo de falar. Eu acho muito bom o rap. E assim, O que eu quero dizer? Quero dizer para as pessoas falar para os seus filhos, para os seus netos, que já teve relato aí de pessoas que na escola teve uma palestra, e aí numa das escolas uma criança chegou e falou para a professora: tia, minha avó fala, eu sou indígena, porque minha avó fala que os pais dela eram indígenas. Então tá tendo, acho que através desse projeto, dessa abertura que está tendo no rap e sobre esse projeto, as pessoas estão tendo mais, assim, não está tendo tanto medo, porque hoje nós vivemos numa democracia e que nós temos até uma ministra indígena. Nós estamos com força hoje. Então a gente pode falar e eu acho que é aí. Não esconda do seu filho, do seu neto, nada. Porque as pessoas que lá atrás não podiam nem falar. Eles foram coibidos de falar. Pelos coronéis, pelos os fazendeiros. Que você ia trabalhar, aqui no índio, você não é índio não. Você só é caboclo, ou se não é bugre. Eu ouvi muito meus tios falar, eu sou bugre. Aí eu não entendia, nem eles explicavam. A minha avó morreu com 104 anos falando.
Então nós somos bugre, mas não é. Como eu tive aí uma palestra, fui ver em São Paulo, juntamente com o meu filho, um professor indígena lá do sul da Bahia, explicou tudo isso. Quando alguém fala que foi pegado a laço, quando alguém fala que é bugre, que é índio, que não pode chamar de índio, mas pode chamar de bugre, ou pode chamar de caboclo, essas pessoas são indígenas mesmo. É isso que eu tenho a dizer. Ó, você que é preconceituoso, preste bem atenção. Às vezes você está tendo preconceito de um indígena, de um negro, ou coisa parecida, de uma pessoa que está num assentamento, porque o sem terra, ele está procurando terra para ele morar, para ele comer, para ele viver. Ele não está invadindo nada. Ele só entra na terra onde o INCRA libera para eles. E mesmo assim é o indígena. Não fica achando que indígena tem de morar na aldeia, tem de vestir roupa, não. Hoje tem professor indígena, tem intelectual indígena, tem de crescer. Você não tem a vergonha de falar. Pape,